Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu sempre tento fazer aqui no canal Encarada vídeos baseados no interesse de vocês. Por isso que é sempre importante vocês comentarem aqui no canal Encarada, nos nossos vídeos e também no nosso Instagram. Eu acompanho tudo, leio tudo que vocês escrevem e assim eu tento ter uma ideia do que vocês querem ver por aqui. E uma pergunta que muita gente fez desde o último fim de semana foi qual a chance de Paulo Borrachinha fazer uma revanche com Israel Adesanya depois que o nigeriano perdeu para Ian Blachowicz no UFC 259. E eu já adianto a resposta, ela pode até existir, mas é muito pequena. Bom, para começar, vale lembrar que Paulo Borrachinha está escalado para enfrentar Robert Whittaker na luta principal do UFC Fight Night, que acontece em Las Vegas no próximo dia 17 de abril. Esse é o primeiro passo do Borrachinha se ele quiser um dia reencontrar Israel Adesanya. E diga-se, esse não é um passo muito fácil, é um passo muito difícil, porque ele vai enfrentar um Robert Whittaker que também foi nocauteado pelo Adesanya, também tem muita ambição de reencontrar o nigeriano numa disputa pelo cinturão e é um cara que vem de duas grandes vitórias na decisão do juiz contra Jared Cannonier e Darren Till. Darren Till, inclusive, é segundo campeão dos médios, o único rival que lhe interessa no momento. No próximo dia 10 de abril, uma semana antes de Borrachinha versus Whittaker, o inglês enfrenta Marvin Vettori, outro lutador que também já foi superado por Adesanya, e muito por isso Adesanya está focado em Till. Antes mesmo de enfrentar Ian Blachowicz no UFC 259, em entrevista a Ariel Helwani da ESPN, o Israel Adesanya disse o seguinte sobre Darren Till, abre aspas, para ser honesto, nenhum desses caras dos médios me interessa, exceto por Till. Espero que ele siga vencendo para que a gente possa lutar. Ele só precisa vencer. Ele precisa colocar a cabeça no lugar e voltar a vencer, fecha aspas. Além de representar um desafio diferente para o campeão dos médios que já venceu Whittaker e Borrachinha, ambos por nocaute, o Darren Till agrega também muito valor na hora da venda de pay-per-view. Então, por isso, na minha opinião, se o Darren Till passa bem pelo Marvin Vettori, ele provavelmente vai ser o cara para quem o Israel Adesanya vai apontar, independente do que possa acontecer na luta entre Whittaker e Borrachinha. E para completar, não custa lembrar que o Borrachinha foi atropelado pelo Israel Adesanya lá no UFC 253. E normalmente quando esse tipo de coisa acontece, quando o desafiante tem a chance pelo cinturão e não aproveita, simplesmente é atropelado pelo atual campeão, é muito, mas muito difícil ele ter uma revanche tão cedo. Na história recente do MMA, que eu me lembre, só Stipe Miocic, que foi nocauteado por Daniel Cormier logo no primeiro round, na luta seguinte teve a chance de fazer a revanche contra o rival. Mas isso porque era o Stipe Miocic, ele era o campeão da categoria e ele era o Stipe Miocic, o maior peso pesado da história do UFC. Já era por conta das defesas de cinturão que ele tinha feito. Diferente do Borrachinha, que chegou para enfrentar o Adesanya como desafiante. Então, por conta desse contexto, é naturalmente muito difícil para o Borrachinha convencer Israel Adesanya, Dana White e o público de que na revanche ele vai fazer algo diferente depois do baile que ele tomou no primeiro encontro. Ah, mas teve o lance do Borrachinha que ele não conseguiu dormir na véspera da luta. Teve a história do vinho. Bom, segundo Eugene Berman, principal treinador de Israel Adesanya, exatamente essa desculpa usada pelo Borrachinha para justificar sua derrota por nocaute contra o Adesanya eliminou o 1% que ele tinha de chance de fazer uma revanche contra o nigeriano no futuro. Em entrevista à BBC Radio na semana passada, o técnico disse o seguinte, abre aspas, ele realmente acha que um dia vai enfrentar Adesanya de novo? Na minha opinião, ele nunca vai enfrentar Israel de novo. Nunca. E agora, com essa postura, com essas declarações, ele acaba de jogar no lixo 0,1% de chance que tinha. Em qual planeta ele vive para achar que vai enfrentar Adesanya de novo? Não vai acontecer. Baseado em quê? Ele nem tocou Adesanya na luta. Não vai rolar. Nem o Whittaker vai enfrentá-lo de novo. Esperamos que Darren Till leve sua carreira a sério e vamos ver o que acontece. Fecha aspas. E aí, meus amigos, como já deu para perceber, a chance do Borrachinha conseguir essa revanche contra o Adesanya a curto prazo é muito pequena. É impossível? É claro que não. A gente está falando de MMA. Nós vivemos o mundo das lutas onde as coisas acontecem muito rápido. Tudo muda muito rápido. Se tem alguma coisa que o brasileiro tem que se apegar para conseguir fazer essa revanche acontecer, é exatamente na rivalidade. Eu já falei em diversos vídeos aqui no canal Encarada que o Borrachinha tem que manter acesa a chama dessa rivalidade contra o Adesanya. E ele até que tem conseguido, porque depois da declaração que ele deu sobre o vinho, estrategicamente soltada, foi uma bomba que ele soltou na semana da luta do Adesanya contra o Blachowicz, não foi à toa, ele é um cara inteligente, ele sabia o que estava fazendo, então
Ele ter falado, ter soltado essa declaração sobre o vinho, fez com que o Adesanya falasse sobre ele, o Adesanya deu uma cutucada dele, o Adesanya mordeu a isca e provocou o Borrachinha antes da luta contra o Blachowicz e inclusive depois, na primeira declaração pós-luta do Adesanya, ele deu uma cutucada dizendo que perdeu a luta, tinha dormido mal no dia anterior, mas que não tinha tomado uma garrafa de vinho. Então, resumindo, o Borrachinha vai ter a chance da revanche contra o Adesanya? Difícil dizer, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que é muito, mas muito difícil. Sim, o Adesanya ter perdido para o Blachowicz favorece, porque ele volta com o galho dentro, volta as atenções para a categoria dos médios, então fica um pouco mais fácil dessa luta acontecer. Mas ainda assim, continua muito difícil por tudo que eu falei. Continua sendo possível, o MMA muda muito rápido, são dois lutadores muito jovens, então em algum momento da carreira deles, eles podem acabar cruzando o caminho do outro, mas por enquanto resta ao brasileiro seguir o conselho do próprio Adesanya, focar na sua recuperação dentro do octógono e seguir trabalhando para quem sabe um dia ter uma nova chance. Manter a rivalidade viva é importante, mas o caminho mais realista é voltar a vencer e eliminar os possíveis rivais de Adesanya na categoria dos médios. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que um dia pode acontecer uma revanche entre Borrachinha e Adesanya? Comenta aí.